fase de grupos ainda, né? Mas vai lutar para isso. O Grêmio está na Copa Libertadores de 2024. Eu queria que você falasse a respeito disso. Talvez pouca gente no início do ano acreditasse nisso aí. Boa noite a todos. Mas, sem dúvida alguma, né? Praticamente nós aqui do Grêmio acreditamos nisso. Mas uma coisa que acontece, uma coisa normal no futebol, um clube voltando da segunda divisão, então muita gente não acreditou, mas tanto é que os outros clubes que voltaram junto com o Grêmio da segunda estão brigando na tabela, na parte de baixo, brigando contra o rebaixamento. Mas acho que o grupo está de parabéns, o presidente está de parabéns, a diretoria, a comissão técnica, nosso torcedor. Mais uma vez nós garantimos o Grêmio na Libertadores. No momento na pré-Libertadores, mas temos mais 2 jogos pela frente aí. Ainda temos chance de brigarmos pelo título. A gente sempre acreditou, vamos continuar acreditando enquanto houver chances matemáticas. E vamos ver o que acontece nesses 2 próximos jogos aí, mas acho que o mais importante de tudo, o primeiro passo a gente deu de colocarmos o clube na Libertadores ano que vem. Tudo bem, Renato? Aqui, boa noite. Bom, o Grêmio está classificado, garantido na Libertadores do ano que vem. Renato está garantido no Grêmio no ano que vem? Gostaria até que você explicasse melhor, por favor. A parte final da coletiva anterior, que você disse que talvez tenha férias prolongadas, em outro momento da coletiva você disse, se eu estiver aqui, já dá para garantir que você estará aqui na disputa da Libertadores no ano que vem? Na minha cabeça está nos 2 próximos jogos. Não posso falar nem sim nem não. Eu sou um profissional, sempre cumpri com os meus contratos. Não vai ser desse ano que eu vou deixar de cumprir. Eu acho que essas perguntas aqui vocês têm que perguntar para o presidente e para o vice-presidente. Eu não tenho a resposta ainda. Eu nunca falei que eu queria ser do Grêmio. Mas tem coisas para serem conversadas. No momento, a minha cabeça está voltada nesses 2 jogos. O Grêmio ainda tem chance de brigar pelo título. O Grêmio tem chance de brigar pelo G4. Então, meu pensamento, minha cabeça totalmente voltada para esses 2 próximos jogos. Renato, boa noite. Na última coletiva, em relação ao Natan Fernandes, tu se manifestou dizendo que apostava muito nele, mas que ele jogava 15, 20, talvez 30 minutos e acabava parecendo que ele estava em campo há 2 horas. Hoje foi diferente, ele atuou quase a partida inteira. E que avaliação dá para a gente fazer sobre o Natan Fernandes, sobre essa titularidade, sobre a alta minutagem que ele teve hoje? Fez por merecer, né? Você tem que entender uma coisa, quando o garoto chega da base, do profissional, o meu trabalho, a obrigação minha é lapidar o garoto, procurar tirar os defeitos deles, passar confiança, treinar na parte tática, principalmente essa parte tática que ele tinha essa deficiência em termos de voltar a marcar o lateral adversário. Então por isso que era importante, e é importante isso para ele ter essa consciência na parte tática, porque muitas vezes o dia ele jogando lá embaixo, ele queria jogar sempre com a bola nos pés, não voltava para marcar, voltava uma jogada, a outra não voltava. E no profissional é diferente. No profissional você tem que ter aquela entrega, você tem que voltar com o lateral, porque senão o adversário você vai fazer 2 contra o teu lateral. Mas ele evoluiu bastante, a gente foi lapidando ele, a gente foi colocando na cabeça dele que ele precisa voltar pro bem dele e pro bem do time. Ele vem se destacando nos treinamentos, não só ele, mas tem mais 2, 3 garotos que eu estou de olho. Então a gente vai soltando aos poucos. Hoje ele teve a estreia dele no profissional, começando uma partida. Vocês poderiam me ajudar, né? Hoje ele começou uma partida, foi bem, tecnicamente, taticamente. É um garoto que tem um futuro brilhante. Eu tenho conversado bastante com ele, tenho passado essa tranquilidade para ele, tenho corrigido ele. E é o futuro que a gente precisa, todo clube que a gente precisa de que um garoto desse chegue no profissional e estoure. E como eu já falei, nós temos mais 2, 3 garotos lá na base do Grêmio, estou de olho, eles têm treinado com a gente tem corrigido eles, tem lapidado eles, justamente por isso, porque é importante para o clube formar jogadores, para nos ajudar e quem sabe no futuro serem vendidos. Tudo bem, Renato? Boa noite. Eu queria voltar à questão do planejamento para 2024. O Grêmio está na Copa Libertadores. Você não garante a permanência ainda, garante que o foco está
nesses 2 jogos restantes do Campeonato Brasileiro, mas a questão que eu te faço é a seguinte: com Renato Portaluppi no comando em 2024, o planejamento de Libertadores para a fase de grupos ou pré-Libertadores, o Grêmio já tem um plano, já tem... O Grêmio acelera esse planejamento porque já terão jogos decisivos a partir do início do mês de fevereiro? Eu tenho conversado bastante com o Antônio, tenho conversado bastante com o nosso executivo, o Luiz Wagner. A gente tem trocado bastante ideias, entendeu? Eu tenho ajudado eles uma logística para o ano que vem, por exemplo, que não é hora de falar. O jogo do estadual, se não me engano, para o dia 21. Aí a gente volta, né? O grupo volta das férias dia 8. Aí você tem que treinar parte física, parte técnica, parte tática. Como? Em 10 dias. Como você fazer isso em 10 dias? Fica difícil. E tem datas, tem datas. Então, né? É difícil. Aí você bota os garotos para jogar, às vezes o garoto está pronto, queima os garotos. Como aconteceu em 2018, 2019, que eu tive voltando das minhas férias, porque o Grêmio estava indo para cima de divisão. Aí a cobrança vem em cima de todo mundo. E a gente não tem tempo para trabalhar. Se você treinar rápido, dar o passo numa carteira, numa pré-temporada, você acaba estourando seus jogadores. Aí daqui a pouco você não tem o jogador do Campeonato Estadual e não tem os jogadores na Libertadores. E aí, como é que faz? Essas coisas têm que ser pensadas. Aí eles querem atropelar as coisas para os clubes. É difícil. Eu tenho a minha ideia sobre o Campeonato Estadual, mas quem manda no clube é o presidente e a diretoria. Eu tenho a minha ideia. A ideia, ele sabe qual é a minha ideia em termos de Campeonato Estadual. Para o bem de todo mundo. Porque quem muito quer, nada tem. Então você quer fazer uma logística. Você faz uma logística aqui, o cobertor fica curto aqui. Você faz essa outra logística, encurta aqui. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil fazer uma logística. Mas um clube grande como o Grêmio, com uma torcida enorme, está sempre disputando todos os campeonatos. É o preço que se paga. É o preço que se paga. Mas existe também o bom senso. O bom senso existe. E a Federação Gaúcha não tem o bom senso para isso. Essa que é a realidade. Ela não tem o bom senso. Então, o presidente e a diretoria sabe do meu pensamento contra o Campeonato Nacional. Agora é com eles. Renato, eu até ia perguntar uma coisa relativa ao jogo, ao futuro do Grêmio, mas eu vou pegar de gancho até para que falasse. Muito bem, não havendo bom senso da federação, não há bom senso, o calendário é um calendário apertado. Qual a sugestão de Renato Portaluppi, um homem campeão do mundo como jogador, campeão da América como jogador e como treinador, um cara que tem décadas de experiência dentro do futebol? Qual é a tua sugestão para passar para o presidente e que o presidente leve para a federação? Porque a gente ouve muitas vezes as pessoas dizerem que não é bom o calendário, e não é mesmo, eu concordo contigo. Mas à medida que tu é um cara do teu tamanho no futebol, qual é a tua sugestão? Eu vou botar os garotos para jogar. Prepara o time, porque é aquilo que eu falo. Quem muito quer, nada tem. Se você botar o time principal para jogar, e não é só o Grêmio, não. O Internacional também, mas eu não tenho nada a ver com o Internacional. Porque os clubes interiores têm muito mais tempo para jogar. Então, quanto mais rápido começar o campeonato, para eles é melhor. Porque eles estão com ritmo de jogo, tem treinamentos de 1 mês, 40 dias, 60 dias. O Grêmio tem 10 dias para treinar tudo. Como que faz isso? Aí você bota os jogadores em campo, você estoura os jogadores. E não vão conseguir render. E a cobrança vem. E aí daqui a pouco você não tem o jogador no Campeonato Estadual e perde o jogador para a Libertadores. Então, já que eles querem assim, a minha sugestão, mas eu vou repetir, quem manda no clube é o presidente e a diretoria. Põe os garotos, esquece o Campeonato Estadual, se preocupa com a Libertadores. Até a Federação Gaúcha de Futebol ter o bom senso. Quando ela tiver o bom senso, sentar e conversar e trocar ideias com o Grêmio, ou com a dupla Grenal, porque a dupla Grenal é que leva o Campeonato Estadual. Nada, contra o time do interior, nada. Só que a gente está cansado de saber. São lesões, o jogador não rende, vem as cobranças e você perde o jogador na Libertadores. Então prepara, traz os garotos antes, tira os garotos, alguns garotos, é a minha sugestão da Taça São Paulo, deixa aqui treinando, começa o estadual com eles. E vamos ver no que vai dar. E prepara a equipe melhor para uma Libertadores. Porque o que é mais importante? O Campeonato Estadual é importante? Claro que é importante. Mas a Libertadores não é mais importante que o Campeonato Estadual. Então são coisas que tem que botar na balança e pensar. Como não tem o bom senso,
Bom, aí a diretoria e o presidente tomam as decisões, são deles, entendeu? A minha ideia é essa. Agora, se alguém tem uma ideia diferente, ou melhor, pode dar. Volto a emitir. Quem manda é o Guerra e a diretoria dele. Renato, boa noite, tudo bem? Eu vou te perguntar sobre um assunto que você quase não foi perguntado esse ano. Você quase não respondeu nenhuma coletiva sobre Luis Soares, né? E se falou muito essa semana, porque ele, no discurso, né, das honrarias que ele recebeu, ele falou em tom de despedida, muita gente interpretou assim, e se falou mais abertamente na saída dele, embora a esperança de que ele pudesse continuar, isso praticamente foi sacramentado. E a gente já viu hoje torcedores se despedindo, o torcedor deve vir na Arena próximo domingo para se despedir. Eu sei que você vai ter a oportunidade também de falar domingo sobre ele, mas eu queria já que você fizesse um balanço de como é que foi ser, durante esse ano, o treinador de Luis Soares, como é que foi conviver com ele esse ano, e se vocês também já estão nesse tom de despedida, aproveitando ao máximo a presença dele, não só dentro de campo, no dia a dia, sabendo que ele está indo embora no fim do ano, vocês também já estão nesse tom de despedida com ele? Sim, é uma tristeza muito grande, né, para todo mundo. Ele chegou desde o início do ano e tem nos ajudado muito. O torcedor se encantou com ele. Ele é um profissional extraordinário, dentro e fora do campo. Chegou quietinho, depois foi soltando, foi brincando, aceitava as brincadeiras. Muitas vezes eu queria tirar ele do treino e queria continuar, muitas vezes eu queria tirar ele de um jogo para poupar ele queria continuar. Então você vê a dimensão do profissional que ele é aí, quer jogar todos os jogos e não machuca. Nós vamos sentir saudade deles, com certeza. Torcedor, clube, todo mundo. Ele é muito querido aqui por todo mundo. Eu tive o prazer de trabalhar com um grande profissional, que é um dos melhores do mundo, o 4º maior artilheiro do mundo. E vai ficar sem vácuo no ano que vem nessa posição, né? Porque não é fácil encontrar um jogador do talento dele, da capacidade dele. E quando se encontra um outro, fica inviável trazer financeiramente. Então, infelizmente, como eu já havia falado para vocês lá atrás, eu conheço ele, converso com ele, era muito difícil ele permanecer. Todo mundo queria, todo mundo. Mas eu sempre falei para vocês, esse milagre só ele pode reverter, só ele pode responder. Então, infelizmente, ele vai embora e com certeza vai ficar esse, como eu já falei, né? Esse vácuo ali no ataque do Grêmio. Mas, aí com a diretoria, com o presidente, para tentarem achar um outro atacante que o torcedor gosta, da capacidade dele vai ser difícil. Mas foi um prazer muito, muito grande, não só para mim, mas para o clube todo, para o nosso torcedor que abraçou ele também, e ele deu sempre resultado positivo dentro do campo, um cara que se entregou sempre. Profissional exemplar. Não é por nada que ele é o 4º maior artilheiro do mundo. E eu vou parar de sacanear, né? Sacanear ele todo dia, é um a menos para eu poder sacanear, mas faz parte do futebol. Renato, hoje tu chegou à 8ª classificação à Copa Libertadores como treinador do Grêmio. Por que isso é importante para ti e sobre o brasileiro? Dá para sonhar com o título? Lógico, enquanto houver chance matemática, nós estamos a 4 pontos do Palmeiras e temos 6 pontos para ser disputados. Já vi muita coisa acontecendo no futebol. Algumas rodadas atrás, todo mundo já queria entregar a taça para o Botafogo. Então você vê o que é o futebol, né? O Botafogo hoje está um ponto atrás na frente da gente, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético estão um ponto na nossa frente. Então muita coisa pode acontecer, faltam 6 pontos. Enquanto houver chance, a gente vai brigar, a gente vai correr atrás, a gente nunca desistiu. Nós nunca deixamos de acreditar no título. E a gente vai continuar batalhando. E mais do que nunca, eu já peço para o torcedor lotar aí no domingo. É um jogo muito difícil também. E a gente precisa da vitória, a gente precisa do apoio do nosso torcedor. É o último jogo, não só do Soares, mas do Grêmio, esse ano aqui na Arena. Mas é uma despedida que nós temos que dar para o Soares à altura do que tudo que ele nos deu essa condição esse ano aqui de 2023. Então, e a gente precisa dessa vitória, importantíssimo o apoio do nosso torcedor. E quanto a Libertadores, acho que todos os anos que eu trabalhei no Grêmio, eu ajudei a colocar o clube na Libertadores. É uma satisfação pessoal, mas a satisfação é de todo mundo, o trabalho de todo mundo, mais uma vez, do presidente ao nosso roupeiro, do nosso torcedor. Mais uma vez o Grêmio voltou para o lugar onde ele nunca devia ter saído, que é uma primeira divisão e disputar uma Libertadores, disputar coisas grandes.
o ano que vem o Grêmio vai poder disputar mais Libertadores. Renato, aproveitando a questão que falou sobre 2024, que poderia estar ajudando, né, dando algumas dicas para a diretoria, em um determinado momento o presidente Guerra falou que é difícil buscar uma pessoa, um centroavante, né, especificamente, mas busca para 2024 a substituição de um jogador talvez midiático, que nem ele. Tu já deu a sugestão de algum, ou talvez dois, para 24? E aí a pergunta, a próxima seria... Os problemas não estariam resolvidos. Renato Soares, quem jogou mais? Imagina a dupla, Johnson. Cada uma só época. Cada uma só época. Mas é o que a gente tem conversado bastante, tem trocado bastante ideias. Não penso que nós estamos parados em termos de contratações. Eu converso bastante com o Antônio, converso bastante com o Lusário, com o próprio Guerra. É difícil você encontrar jogadores hoje em dia. Não é só nessa posição. É difícil. E quando você encontra, financeiramente fica inviável para o clube. Então não pensa, é só você parar e pensar, eu faço uma pesquisa aqui entre vocês. Quem vão trazer no lugar do Soares? Tem a sugestão. Não tem. 2, 3, esses 2, 3 vão ser da Europa. É difícil. É difícil. É difícil. Não penso que o clube não está se movimentando, pensando, buscando, mas cadê? Não é fácil não. Não é fácil não. Mas continuar pensando, quebrando a cabeça, entendeu? Para ver se a gente encontra. Mas a gente não precisa estar nessa posição não. A gente precisa de mais jogadores para fortalecer o grupo, para a gente poder disputar e chegar nas grandes competições. Renato, parabéns pela vitória, parabéns pela Libertadores, mais uma. Em outras perguntas eu já te falei sobre isso, sobre a tua capacidade esse ano de remontar o Grêmio, né? E tu montou o Grêmio de várias formas diferentes. E também já falei que achava essa tua melhor passagem como técnico do Grêmio, não pelas conquistas, mas pela forma de conduzir o time. E hoje, mais uma vez, teve que montar de forma diferente, encontrou alternativas, né, para que o Grêmio vencesse. Um jogo difícil, como tu sempre fala, todo mundo quer alguma coisa no fim do campeonato. E muitas pessoas até no centro do país te colocam como o melhor técnico desse campeonato brasileiro. Tu te considera um Renato melhor do que a tua outra passagem aqui no Grêmio? Eu fico melhor a cada dia em todos os sentidos. Isso faz parte da idade de cada um, não só eu, acho que todo mundo, inclusive na minha profissão. Entendeu? Isso aí faz parte. A tua pergunta é muito boa. Aí entram os jornalistas sérios. O que vê o trabalho do Renato, ou de fulano, Beltrano, Ciclano, ou não quer enxergar, ou enxerga e não quer elogiar. Porque é muito fácil você treinar um clube com um grupo acima da média, no caso do até exemplo, o Palmeiras e o Flamengo. É muito fácil. Fácil não é, mas ajuda você treinar esses grupos. E o Tite é um excelente treinador, da mesma forma com o Abel, que são vencedores. Não é por nada que o Abel está liderando de novo o campeonato, com grande chance de conquistar um campeonato brasileiro, pelas conquistas. Entendeu? Não adianta você só ter um grupo bom, é preciso também ter um comandante bom. E isso o Flamengo tem, o Palmeiras tem, o próprio Atlético com o Filipão. Mas aí você vira a página, aí você vai buscar, no caso do exemplo do Grêmio esse ano aqui. Eu não estou me fazendo um elogio, eu estou elogiando todos os departamentos do clube. Todos os departamentos do clube. O Grêmio veio de uma segunda divisão. O Grêmio teve problemas seríssimos esse ano financeiramente, tanto é que a folha de pagamento do Grêmio 10 milhões e 500, entendeu? Não conseguimos buscar grandes jogadores do jeito que a gente queria, por todos esses problemas. Onde está o Grêmio? Desde o início do campeonato? Brigando na parte de cima da tabela. Os outros 3 clubes que subiram com o Grêmio, com a SAF, estão brigando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, por que todos não enxergam isso? Por que alguns insistem em criticar A, B ou C aqui dentro do clube com uma campanha dessa? Vamos fazer a pesquisa aí com os nossos torcedores. Façam essa pesquisa aí. Pergunte se os torcedores do Grêmio estão satisfeitos com o ano do Grêmio, não sou eu só que estou falando. Pergunte para os torcedores, são eles que mandam no clube, juntamente com o presidente e a diretoria. Temos chance de brigar pelo título, ou continuar correndo atrás do título, ou no mínimo um G4, o torcedor quer ser campeão, nós também.
Mas aí você tem que parar e ver as dificuldades todas as dificuldades que nós passamos esse ano. Mas o nosso torcedor, em momento algum, sofreu no Campeonato Brasileiro. E nós ganhamos o Campeonato Estadual. E ganhamos a Recopa. Para um time que veio da segunda divisão. E já estamos na Libertadores ano que vem. Aí eu não sei por que um outro jornalista, entendeu? E a crítica faz parte do trabalho. Ninguém está falando, não critique mais. Não, pode criticar à vontade. Mas por que eu não enxergo isso? Por que no Rio São Paulo eles enxergam isso? Não estou falando que aqui no Sul enxergam, mas por que tem uma minoria que não quer enxergar isso? Não quer enxergar o óbvio? Contra números de fatos, não adianta discutir. Não adianta discutir. Então é por isso que de vez em quando eu tenho que dar uma rasgadinha no outro, entendeu? Porque são pessoas que não torcem pra gente, não querem o nosso bem. E não enxergam o futebol. Ou enxergam, mas querem colocar crise aqui dentro. Não vai ter crise. Porque nada que vem lá de fora negativo vai entrar aqui no grupo. Nada. Então quem quer enxergar o trabalho de todo mundo aqui dentro do clube, enxerga. Tem o bom senso de enxergar. Pode criticar, faz parte. Agora, criticar um trabalho desse, bom, realmente o cara está fora da casinha. Fora da casinha, totalmente. E aí você vai nos grandes centros, lá, Rio e São Paulo, tudo que eles falam é só elogiar o Grêmio. Ué, lá eles enxergam mais do que os daqui? Não, são todos, uma minoria, 2, 3. Eu não entendo isso, não entendo. Até porque, se você colocar uma coisa na cabeça, esses 2, 3 aí, eles vivem do clube, eles vivem da dupla Grenal, eles vivem do Grêmio e vivem do Internacional. Eu acho que eles preferem viajar só para o interior ou não viajar do que viajar numa Libertadores, viajar numa Copa do Brasil, ter sucesso no Campeonato Brasileiro. O que eles querem da vida? Não sei. Mas para eles a crise é melhor, né? Vende mais, chama mais atenção para eles. São 2, 3, veja bem, ninguém está criticando a imprensa gaúcha não. Mas para esses 2, 3 a gente tira de letra. O importante é a gente mostrar para o nosso torcedor o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui. É por isso que muitas vezes eu falo para o nosso torcedor não escutar fulano e mostrando ciclano. Ele não sabe o que faz. Tem que escutar os profissionais que trabalham aqui no clube que dão resultado. Aí sim. Renato, aqui, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o Kaique, né, como foi a atuação dele, como que ele recebeu a notícia de ser titular hoje, se foi uma surpresa para ele, se tu conversou com o Grando também para tirar ele da posição, e se o Kaique é um novo titular, pelo menos para essas 2 próximas rodadas que restam para o campeonato. Muito obrigada. Eu sempre falo para vocês que eu tenho dado oportunidades para todo mundo. O Chapecó teve várias oportunidades, o Kaique teve 1 ou 2, hoje chegou a vez dele, pelo que ele vem treinando, e para descansar algum jogador, não foi sair da equipe, provavelmente até domingo, dependendo do que vai acontecer, outros jogadores vão sair, justamente para rodar o grupo, e problema de cartão amarelo, problema de lesão e problema no bom sentido de dar oportunidades. Jogou o Kaique, foi muito bem hoje, como viu o Chapecó também, como oportunidades eu dei para o Natan. Os jogadores têm se destacado nos treinamentos, eu tenho dado oportunidades. Agora eu não posso mudar 7 jogadores, 8 jogadores numa atacada só. O jogador que faz parte do grupo do Grêmio tem que estar preparado para jogar, não importa contra quem, aonde, ou quando que vai aparecer a oportunidade. O jogador tem que estar pronto. A oportunidade apareceu, eles vão entrar em campo e eles vão mostrar para todo mundo, não só para o treinador, para a diretoria, para o presidente, para o nosso torcedor, para vocês da imprensa, se tem condições de começar a próxima partida ou não. Renato, eu queria te perguntar, foi um ano em que o Grêmio passou, um ano atrás, estava brigando lá na Série B, aquela pressão de precisar fazer o resultado para confirmar o acesso. Desse ano, de novo, um brasileiro maluco, né? Um monte de viradas do Grêmio. Queria saber que efeito que tem essa pressão de estar sempre precisando fazer o resultado. É um ano difícil de conseguir conquistar o objetivo agora no final, que era inicialmente uma vaga para a Libertadores e ainda chegar na reta final da competição com chance de título. Faz parte, né? Faz parte da nossa profissão, faz parte do Campeonato Brasileiro, Campeonato Maluco, como já falei. Até um mês atrás, todo mundo queria dar taça já para o Botafogo ser o campeão, e você vê a primeira volta. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, difícil, muito difícil. Todas as equipes sempre estão brigando, principalmente no segundo turno, por algo no campeonato, então por isso que não tem jogo fácil.
Nosso jogo hoje foi muito difícil. Eu tenho visto todos os outros jogos têm sido muito difíceis também, tanto na parte de cima da tabela, como na parte de baixo da tabela. A gente vai aprendendo, mas é o estresse, é o que a gente gosta de fazer, é trabalhar no futebol e tem que estar preparado para isso, no Campeonato Brasileiro. Mas eu, pela experiência que eu tenho, procuro passar essa tranquilidade sempre no meu grupo. Eu lembro que lá no início, antes mesmo da nossa estreia, eu falei que a gente precisava somar rapidamente 45 pontos, porque esse é o objetivo de todos os clubes, pode ter certeza. Porque você jogar, trabalhar e ficar no final do campeonato brigando para não cair naquela zona perigosíssima, eu tenho visto os jogos. O estresse que é dos jogadores, da comissão técnica, enfim, dos torcedores adversários, é muito, muito, muito estressante. Então eu falei para ele, da parte da parte ruim do campeonato, digamos assim, nós passamos, que foi a gente fazer os pontos necessários para não brigar contra o rebaixamento. Agora a gente está brigando lá na parte de cima, então é muito melhor brigar pela parte de cima do que brigar pela parte de baixo da tabela. É um campeonato longo, um campeonato difícil, não tem moleza para ninguém, Você vê que hoje aí, faltam 2 rodadas, a gente não sabe os 4 que vão cair, nem quem vai ser o campeão, nem quem vai estar no G4, no G6. Lógico que a gente tem nossas opiniões, mas ainda tudo não está definido, então é um campeonato muito, muito difícil. Deu, né, gente? Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Obrigado, pessoal. Amanhã, 10 horas, o treino no CT, tá? Vai ser fechado no sábado.